Olá! Hoje eu vim compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração. E eu quero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você também. O Senhor me trouxe, através ali da leitura da palavra, algo muito pontual em mulheres hoje. Algo muito pontual que conecta com aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre buscar no Senhor qual é a nossa estação, qual é a estação que Ele tem para nós agora, qual estação vamos viver, para que a gente não fique ali presa na estação passada. É um comportamento assim muito incomum com muitas mulheres, mulheres que têm chamado, mulheres que já identificaram qual que é o propósito delas para a próxima estação, qual que é o propósito para esse tempo, mas elas não conseguem ali se movimentar. Elas ficam, de certa forma, ali paralisadas. E é algo muito incomum que é o medo. Mas não é aquele medo natural e real que, se você tá numa situação de perigo, ele vai te dar o impulso de ou lutar, né, para se defender, ou de fugir. É um medo bem silencioso, aquele que vem se instalando na nossa sociedade, assim, pelos últimos anos, e que eu vejo muito através dos atendimentos que eu faço, mulheres fortes, mulheres ali, mulheres de fé, mulheres que caminharam uma jornada, enfrentaram muitos desafios, mas não se deixaram ali paralisar por ele, sabe? Elas focaram na fé em Deus, focaram em se movimentar. E hoje essas mulheres se veem paradas, se veem paralisadas, se veem ali sem forças. E a nossa força não vem, né, de nós, vem do Senhor. Mas há alguma coisa, há um comportamento que muitas delas têm em comum. Assim como eu tive lá atrás, que é esse medo, esse e se, tá? Eu vou falar aqui a palavra e aí eu vou compartilhar o que o Senhor falou no meu coração. Fica até o final, eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com você, que vai te abençoar, e depois você possa compartilhar ele com uma outra mulher, abençoe a vida dessa mulher, deixe aqui no comentário, porque, assim, a palavra do Senhor, ela é viva e, assim, ela é para ser compartilhada, para ser transbordada na vida de quem precisa. E eu não sei para quem é essa palavra hoje, mas eu vim trazer aqui, que seja para uma mulher, mas que ela venha dar bons frutos e tirar essa mulher dessa prisão ali invisível que tem acometido muitas mulheres. A palavra, ela tá lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 12 também. Aqui é onde a Abrão, que ainda é Abrão, já viu o Senhor já revelou para ele que ele seria abençoado, né? Ele abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em seguida, o Senhor aparece para ele e ele faz a promessa que daria a terra em descendência para ele, de que ele, né, seria pai de milhões, ele teria uma ampla descendência. Então ali o Senhor já prometeu para ele proteção, provisão. Ele prometeu que ele que ele iria ter descendentes e de que ele iria ter as terras para ele. Mas, olha só, Abraão, conhecido como o pai da fé, ali no capítulo 12, no versículo 12, acontece a seguinte questão. Quando eles chegam ali no Egito, né? Aí ele fala para Sara: quando te virem os egípcios, dirão: é a mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e minha vida seja preservada em consideração a ti. Gente, ele o quê? 4 versículos anteriores, Deus apareceu para ele, sabe? O Senhor apareceu para ele e falou: eu vou te dar essa terra como descendência. Ele prometeu que quem abençoasse ele seria abençoado e quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Como que ele estava com medo ali de perder a vida dele? Então é ali que o Senhor falou comigo. Mesmo ele sendo um homem de muita fé, ter saído da terra do teu pai, da parentela, e ido para onde o Senhor estava direcionando, sem entendimento de nada, ele deixou o medo ali, né? O medo acometê-lo, o medo fazer com que o medo do e se eles saibam que você seja minha mulher, eles vão me matar. Ou seja, o e se, uma hipótese.
que não era. E esse e se fez com que ele não se fortalecesse na palavra do Senhor, fez com que ele esquecesse ali por alguns minutos, né, naquela decisão, do que o Senhor estava com ele, da fidelidade de Deus. Então, se isso aconteceu com Abraão, você acha que isso não acontece conosco? O Senhor te trouxe até aqui de jornadas, você venceu muitas batalhas, você provavelmente é uma improvável na sua família, e você está aqui hoje, você está buscando pelo propósito de vida, você está buscando evoluir, buscando ser cada dia mais sábia, você está buscando mais intimidade com Deus, mas algo te paralisa. Então, olhe para Abraão, ele também foi paralisado pelo medo. E o medo ali fez esse medo dele, claramente eu vejo como uma ansiedade, né? Esse se é a ansiedade do futuro. Mas e se descobrirem o que vão fazer? Não. Ninguém estava prometendo nada para ele ali. Pelo contrário, ele já tinha a promessa de Deus que ele seria abençoado, sabe? E que quem amaldiçoasse ele seria amaldiçoado. Ou seja, ele já recebeu ali a promessa do Senhor que ele estava sob a proteção do Deus Altíssimo. E isso não deixou com que ele não sentisse isso, sabe? Porque a carne, nós somos frágeis, somos falhos, mas nós temos que focar nossos olhos na fé. E eu vejo muito isso. Quando a gente passa por uns capítulos pra frente, lá no capítulo 20, acontece a mesma coisa. No início lá, Abraão ainda era um pouco imaturo, né? Naquela jornada, naquela caminhada com o Senhor. Mas a gente vai lá pro capítulo 20, ou seja, ali 8 capítulos pra frente, tanta coisa aconteceu, tantas provas do Senhor ao lado dele, e ele cometeu o mesmo erro. Quando ele chega ali na casa de Abimeleque. E aí o que acontece? O Senhor desperta Abimeleque em sonho para revelar que Sara não era irmã, né? Ela era minha irmã, mas que ela era esposa de Abraão. Mas algo que eu vejo lá atrás e aqui, que a fidelidade de Deus, sabe? Lá ele mandou pragas, né? No Egito, e aí o faraó, ele perguntou: o que fiz eu para você, né? O que eu te fiz para merecer isso? Que o seu Deus está contra mim? Ou seja, faraó se despertou ali, né? E aqui em Abimeleque a mesma coisa. Deus mandou em sonho para ele. Ele fala no capítulo 20, no versículo 6. E Deus lhe disse em sonho: bem sei que fizesse isso com o coração íntegro, pois, por isso, tem impedido de pecar contra mim e não permitir que a tocasse. Portanto, devolve a mulher ao seu marido, pois sendo profeta rogará por ti, e conservarás a vida. Mas, se não a devolveres, fica sabendo que deverás morrer com os teus. Ou seja, Deus trouxe a luz ali para Abimeleque, Deus trouxe a luz lá no Egito para Faraó. Para quê? Para que mantesse o ventre da Sara ali puro, né? Para que mantesse puro, porque o ventre dela ia gerar, logo no capítulo seguinte, gerar Isaac e ia vir toda a descendência de Jesus. Mas olha a fidelidade de Deus, sabe? Novamente, ele foi lá e protegeu. Por quê, gente? O plano de Deus, ele vai acontecer, sabe? O plano de Deus vai se cumprir. A questão é, nós vamos cooperar para o plano de Deus? Nós vamos querer fazer parte do plano de Deus? Sabe? Ou a gente vai deixar com que o mal desse século, que é a ansiedade, que a ansiedade é excesso de medo do futuro, com que esse mal nos paralise, sabe? E nos impeça de viver as promessas do Senhor, de viver o propósito que o Senhor tem para nós. Eu vejo um tempo onde ele tem chamado muitas mulheres, e essas mulheres, elas ficam em comum, elas ficam ali sabendo que tem algo, sabe? Aquela coisa de eu tenho que mudar algo, eu tenho que servir mais a Deus, eu tenho que essa coisa de eu preciso me entender, de olhar para trás, entender o que as feridas que trouxeram até aqui ainda estão acompanhando. Por quê? Se a gente não caminhar para se libertar cada vez mais desse medo,
Ele vai estar presente, mas assim, coloque ele no bolso e vai. O nosso foco não é no medo, não é no cenário ao redor. Eu já falei para vocês que esse é um ano de muita distração. Quantas notícias ruins, tragédias, abandonos, vocês não já assistiram do início de janeiro para cá? Tô gravando esse vídeo no final de fevereiro. Quantas? Muitas. Então é um ano de muita distração. Mas aquela que firmar os olhos em Cristo, aquela que firmar os olhos na fé, buscar diariamente aumentar a fé, vai vencer. Não vai deixar de ser distraída. Não vai se perder do caminho que o Senhor tem para ela. Então, eu quero trazer hoje dicas simples e práticas que a partir do que o Senhor me permitiu, né, viver na pele e acessar os conhecimentos, para que a gente consiga gerenciar melhor a nossa mente, para que a gente não seja paralisada pelos medos e para que esses medos não façam que a gente tenha atitudes precipitadas ou paralisantes. Tudo aquilo que vai nos impedir, vai nos roubar do presente. Né? Porque aquela paralisia vai deixar a gente ali presa, sem se mover. Deus está falando, vai, é tempo de alargar suas tendas, vai, avance, vai buscar ajuda, vai buscar um conhecimento, vai pregar o evangelho, e você não consegue, e nem aquela de, eu preciso fazer isso, eu preciso dar conta, eu preciso resolver com a minha mão, e amanhã se não tiver, sabe? Que é o do futuro, a ansiedade, para que a gente não seja ali controlada, né, por essa emoção em excesso. Então, primeira coisa que eu falo, volte a respirar. Volte a respirar. Você sabe como é respirar? Se você parar para perceber agora, sua respiração deve estar rápida. Então, volte a respirar corretamente com a respiração, uma riqueza que o Senhor nos dá, uma graça que Ele derrama sobre a nossa vida diariamente. Quantas pessoas não acordaram hoje porque não respiraram mais, sabe? Então, o respirar é básico bem feito, é puxar pelo nariz e soltar pela boca. Você inspira pelo nariz e exala pela boca. Faça pelo menos ao acordar 5 vezes, faça durante os seus dias, durante o seu dia. Evite jornais de noticiários, sabe? Notícias nos jornais policiais. Evite também nas redes sociais ficar acompanhando muita notícia, tragédia. Olha, uma coisa que eu aprendi é que assim, a notícia que tiver que chegar até a sua casa, Deus vai fazer chegar. Sabe? Não adianta a gente ficar procurando, assistindo jornais, saber tudo que tá acontecendo no mundo, sendo que a gente não pode fazer metade pra mudar, sabe? Mas a notícia que tem que chegar na sua casa pra te alertar, pra te trazer à luz aquilo que tá oculto, ou pra que você ore por aquela causa, vai chegar. Então, evite quando vê muitas notícias assim, como se fala, dá pra ensinar o seu algoritmo aqui no YouTube, no Instagram, no qualquer outra rede, colocar lá, não tem interesse, quando vier algo assim muito de notícia policial, sabe? E aí o algoritmo para de te entregar. Terceiro, não faça pequenas pausas no seu dia de apenas de silêncio, sabe? Pelo menos 10 minutinhos, pausas durante o dia. Eu tô lavando a louça. Eu sei que a gente gosta de estar lavando a louça, fazendo almoço, as coisas, ouvindo, assistindo, mas reserve um tempinho no dia, aquele tempo você só não vai falar nada e não vai ouvir nada. Você só vai silenciar. Se puder ficar parada também, melhor ainda. Mas procure pausa no seu dia para você silenciar. Evite se você já sofre de ansiedade, evite assistir muitas séries policiais, de ação, de terror, porque isso vai inconscientemente manter a sua mente cada vez mais hiperativada, mais em estado de alerta. Eu posso trazer mais vídeos para vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ter mais vídeos assim, se essa palavra falou com você. Mas olha, é possível sim, em pleno 2026, principalmente no Brasil, a gente gerenciar esse medo e não deixar que ele domine a gente, sabe? É possível a gente, em vez de aumentar o medo, a gente aumentar a nossa fé. Porque o medo vai estar presente, sabe? A cada momento a gente vê o pai da fé tinha medo. Mas ele não pode nos impedir, nos paralisar de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Seja para tomar decisões importantes, porque a gente fica, mas se eu tomar essa decisão, o Senhor já te falou que é para tomar, o Senhor já te direcionou, o Senhor já mandou
um profeta falar pra você, né? Já veio assim, bem claro do Senhor pra você, é pra fazer isso. E você não conseguiu tomar decisão, por quê? Aquele e se, ele tá te impedindo. E eu vejo muito que é uma forte seta do inimigo sobre a vida de mulheres nesse tempo. Que é esse e se, sabe? Que aí ele traz ansiedade, aí essa ansiedade a mulher vai se alimentar mal, a mulher vai ficar impaciente, a mulher vai ficar irritada. Ou seja, tudo ao contrário de uma mulher sábia que edifica a casa. Mas eu creio que se você começar a colocar essas simples dicas que eu te dei aqui em prática, e claro, gente, ler, se alimentar da palavra. Oração, se alimenta da palavra, beba água regularmente, sabe? Mas toda vez que você vê essa coisa vindo, esse medo, declare palavras, declare a Bíblia, a palavra sobre a sua vida. Se vir aquele medo, e se eu não tiver o recurso para pagar a conta que vai vencer daqui tal dia? Só que você precisa trabalhar para fazer aquilo, você precisa ter criatividade para criar uma renda extra, ou fazer algo que está no seu alcance, fazer um bolo para vender, algo, sabe? Se movimentar. Você para e assim, repreende em nome de Jesus aquele medo naquela hora, aquele pensamento. Um pensamento, ele leva 90 segundos para ele gerar um sentimento na gente. Então, se você pensou em algo e você deixar ele ali por 90 segundos, ele vai gerar um sentimento. Geralmente é um sentimento de medo. E esse medo vai buscar tudo lá na sua história, na sua vida, todas as experiências que você teve medo. Aí a sua mente vai te trazer a emoção mais forte ainda. E aí, quando vem uma emoção, o próximo comportamento que você tomar vai ser gatilhado por essa emoção. O importante é já eliminar o medo na hora. Começou a ver pensamentos ali ruins, de medo, de insegurança, repreende em nome de Jesus, sabe? Declare em voz alta um versículo que Deus fala muito com você. Declare a palavra sobre a sua vida e saia daquele pensamento, sabe? E segue o seu dia. E eu tenho certeza que você vai ver. É um desafio no início, mas é possível. Convide o Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, me ajude a vencer os meus medos, para que eles não me paralisem, para que eles sejam pontuais, para aquilo que vai me guardar realmente de alguma situação de perigo, que o Senhor quer que eu me proteja, sabe? Então o medo, ele só vai aumentar na sua vida à medida que você alimentá-lo. Então eu espero, em nome de Jesus, que você, a partir de agora, comece a escolher alimentar a sua fé ao invés dos seus medos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.